O que é que nos tem? Não é que está a pensar muito. Não, em primeiro lugar, aproveitar e cumprimentar. Eu nunca vi uma sala assim tão bonita para uma conversa sobre a África. Isso é extremamente interessante. É falar da influência da África em função dos seus recursos. Eu vou apontar 3 eixos. Há 3 problemas que são globais e essa discussão há de acontecer. Talvez estaremos vivos para assistir, mas já numa fase idosa, seremos idosos, mas em princípio essas discussões têm que acontecer na África. São em 3 eixos. O problema é primeiro é a questão do clima. A questão climática terá de ser discutida na África. Isto aí eu vou explicar porquê. E temos um outro segundo problema. É só para despertar o vosso interesse, que é a questão da demografia. Essa questão também terá de ser discutida em África. Não agora, mas essa discussão já vai sendo presente, mas terá de ser respondida em África. E temos um outro terceiro assunto, que é a questão tecnológica. Essa questão também vai ter de ser discutida em África. Vamos à primeira questão. Por que é que eu disse que a questão do clima terá de ser discutida em África? É claro que, como nós calculamos, hoje em dia há um problema que é o problema climático e é um problema global e isso resulta, lá está, do uso excessivo de combustíveis fósseis e essa matéria é esgotável e não só esgotável, mas tem efeitos perniciosos para o meio ambiente. E vai-se procurando alternativas para dar resposta à questão climática. Por que é que a África será a resposta? Porque a África tem 60% da reserva mundial de energia verde. Eu aqui vou apontar 2 livros, aliás, um pensador que eu recomendo, eu acho indispensável para qualquer jovem africano que tenha interesse de compreender as questões da África na sua magnitude, que é o Carlos Lopes. Ele, ultimamente, é dos pensadores africanos que mais escreve sobre. E tem os 2 últimos livros que eu vou apontar que eu acho que é importante irem consultar, porque ele vai numa lógica de produzir pensamento, mas com dados, para não ser uma mera opinião, não é uma questão de opinião que eu acho, é uma questão de factualidade, porque depois traz dados para comprovar esses factos. O primeiro livro é A África em Transformação, que saiu, é o mais recente, mas tem um outro também que é de mudanças estruturais em África, capa verde, capa amarela. Eu recomendo que vão procurar ver o conteúdo desse livro. É um livro muito riquíssimo no que diz respeito à abordagem das questões continentais, nomeadamente da África. Por que é que ele disse isso? Porque 60% da energia verde mundial, a sua reserva encontra-se na África, 20% no Brasil. O resto dos 20% está aí disperso a nível do mundo. E, obviamente, a África sendo o centro da energia verde mundial, da reserva de energia verde mundial, a questão climática terá de ser respondida aí, porque serão os países africanos a decidir, de facto, se vamos fazer uma transição para a energia verde ou não. Sim, já vamos falar aí da transição energética. Vamos um bocadinho mais a fundo. Porque lá está. Essa é a primeira questão global. São as 3 questões globais mais importantes que há para discutir. Por favor, Nexo, já vais continuar? 1 minuto? Relativamente à questão demográfica, vamos pegar o exemplo da Europa, mas eu vou trazer um outro país asiático para ilustrar. Aliás, é um problema já do Ocidente, mas principalmente da Europa, por causa do sistema de modelo de Estado social. Nós, em princípio, agora estamos a pagar pensão das pessoas que estão já na idade da população não ativa. E alguém há de pagar a nossa pensão. E esse é o problema, o drama que se vive aqui na Europa. Isso é dramático. Por quê? Porque a Europa, se acompanharam os dados, saiu o dado da União Europeia em 2021, a Europa, em 2024, aliás, tinha 21% da população europeia estava acima dos 65 anos. Acima dos 60 anos são 25% da população europeia. E esse número há de se acentuar, ou seja, essa inversão da população ativa para a população inativa na Europa vai se agravando, vai se tornando um problema sério. É por isso que se discute aqui muito em Portugal, não sei se a contribuição dos imigrantes, quando é para casa, é por causa da sustentabilidade da segurança social. Mas isso não é um problema de Portugal, é da Europa. Qual é o problema?
é que a África atualmente tem cerca de, estimavelmente, 1,3 mil milhões de africanos. 1 bilhão e 300 milhões de africanos. 60% dessa população tem uma média de 19 anos. Ou seja, a mão de obra que faz falta aqui na Europa está na África. Não, mas não é tão dramático. Não, é muito dramático. Procuram acompanhar o caso do Japão. O Japão é o país com mais número de velhos. Tem mais de 100 e tal mil pessoas com acima de 100 anos de idade. E essas pessoas, geralmente, como é que estão a ser cuidadas? Porque há 3 opções para resolver esse problema. Ou essas pessoas são internadas e estão a ser cuidadas pelas máquinas, que é o caso mais frequente no Japão, ou se vai reproduzindo para que haja uma população ativa que possa não só contribuir, mas também cuidar dessas pessoas, ou importa-se mão de obra. É que a Europa não está a fazer nenhuma das duas outras primeiras coisas. Ou seja, não está a reproduzir, a taxa de natalidade vai se diminuindo. É que aqui, nós que estamos aqui nessa sala, estamos aqui em Portugal, mas depois quando chegamos aos 60, 90 anos, não queremos ser cuidados pela máquina. Eu não quero isso. Nenhum europeu quer isso. Então não há saída. Inevitavelmente a Europa terá de importar a mão de obra africana. Mas aqui discute-se muito a proibição de entrada de imigrantes. É falso, mais uma vez está naquele livro. É só para perceberem, os europeus imigram mais do que os africanos. O Carlos Lopes também ilustrou isso no livro, uma coisa muito interessante. O problema da imigração africana é que nós enviamos mão de obra pouco qualificada. Isso é que gera o drama aqui, porque saindo um médico, por exemplo, da Angola para aqui, obviamente que Portugal teria todo o interesse de receber um médico. Agora, um tipo que não tem qualquer tipo de informação, até um determinado número, quando atingem aquele número das pessoas que têm que fazer aqueles trabalhos precários que ninguém quer fazer, ninguém jamais quer aquela mão de obra. Esse é o problema. E aí está o nosso problema interno que nós temos que resolver no sentido de valorizar essa mão de obra. Mas eu vou deixar para não consumir muito tempo e passar logo para a terceira questão. Queria até aprofundar nisso. Vamos ouvir a opinião da Aldara. É só dizer, a terceira questão é fácil, é só dizer, por exemplo, não é que a África tem tecnologia sobre, know-how sobre avanço tecnológico mundial, não tem, mas tem matéria-prima. Por quê? Porque, reparam, a discussão hoje também é fazer aquela transição. E a maior parte das baterias e todos os dispositivos eletrónicos, a matéria-prima que é necessária para a sua construção, 60% dessa reserva está na África, precisamente no Congo, o cobalto. E é por isso que a discussão tecnológica também terá de acontecer na África. E perguntam-me como é que a África pode influenciar. Não. Todas as questões globais, as 3 questões mais importantes globais que se vai discutir em 2050, 2100 por aí, terão de ser feitas na África. É por isso que a África tornará centro da política global. Muito